E aí, tudo bem? Hoje a gente vai entrar num assunto bem mais complexo que meus últimos vídeos, eu acho. Por isso eu vou começar primeiro com o que é entropia? Resumindo bem o básico aqui, entropia é a desordem, uma medida de desorganização de um sistema ou aleatoriedade. Então quanto mais entropia, mais bagunça, mais desordem. E veja, em física ele é um dos conceitos fundamentais em termodinâmica, que é a área de estudo que estuda a relação de trabalho e calor. Trocas de calor, ou seja, energia. Mas era aqui onde eu queria chegar. Nosso corpo, através do metabolismo, eu ainda quero fazer um vídeo sobre o metabolismo, anota aí pra eu fazer um dia. A gente tem a termodinâmica aplicada, a primeira e a segunda lei. Como eu tinha dito, eu não vou me estender em explicar completamente elas aqui, até porque o intuito não é esse. Mas é bem interessante de qualquer forma. A segunda lei diz que em sistemas fechados, ao longo do tempo, a entropia tende a aumentar. Então a gente vai ter essa fórmula aqui. E é esse meninão aqui que a gente quer, o ΔS, a nossa entropia. Então observe, no metabolismo a gente tem inúmeras reações bioquímicas. A entropia entra aqui como uma crescente complexidade e desordem dessas reações. E isso enquanto o nosso organismo tenta manter o equilíbrio delas, a nossa homeostase. Ela seria nosso herói, se a entropia fosse um vilão, e não só por conceitos dados por seres humanos para tentar explicar tudo que conseguimos para cobrir um vazio existencial terrível que sentimos ao não saber. Tá bom, veja, a homeostase, pelos termos, é equilíbrio de variáveis, e é uma oposição à entropia, o aumento de variáveis. Então um exemplo, regulação de glicose no sangue. Quando você consome algum alimento, a glicose é liberada durante a digestão, aumentando a desordem molecular, no sentido de dispersão de energia. Então com muita glicose, o pâncreas libera a insulina, que vai sinalizar as células para absorver essa glicose. E você acabou de ver a ordem e a desordem atuando, variáveis dinamizando no seu corpo a cada segundo. E esse processo da glicose que eu fiz nem acaba aqui, a gente teria depois entropia persistente com glicogênese, mas eu não vou explicar isso, não agora. O envelhecimento é uma maneira de também poder observar a entropia. Deterioração gradual da estrutura e função celular leva a mudanças em tecidos, depois em órgãos, e isso resulta nos sinais visíveis de, veja só, envelhecimento. Fala abaixo, meu filho. Nosso corpo, o tempo todo então, compete e usa a entropia, fazendo uma dinâmica com a homeostase. E isso dá pra ver em tudo. Neurônios com polarização e repolarização, temperatura, pressão e, óbvio, metabolismo. Tudo que for uma variável. Existem muitas abordagens sobre a entropia, e esse conceito é bem mais usado para falar sobre a termodinâmica em relação de energia, e não sobre o conceito de desordem, mas eu achei interessante trazer isso aqui pra você. E veja, a entropia não é ruim, afinal sem ela seu corpo nem teria energia, o problema é que ela pode ser ruim. Já a homeostase é um mecanismo de controle, uma medida para contrabalancear o que está a mais, ou mais ou menos isso aí. Bom, mas era isso que eu tinha para falar, eu acho. Então, até!